meu querido abraço. Hoje nós vamos observar um padrão que está aparecendo cada vez mais na política brasileira. É um padrão, é um modo. O ditador da toga se utiliza do inquérito das fake news, que está aberto há 7 anos, para promover perseguição política. Esse inquérito é imoral e ilegal, porque não tem a participação do Ministério Público. O momento em que algumas narrativas elas começam a encontrar as consequências reais. Funciona? Isso precisa ser dito. É para falar dele. É falar de si mesmo. São mensagens do Flávio que beneficiam a ele. Se você pegar os 504 posts, apoio ao Flávio, divulgação do Flávio, divulgação da agenda do Flávio, divulgações de pautas que são favoráveis ao Flávio, 0. Narrativas e consequências. E o desespero começa a aparecer aí na direita. Da aprovação do ministro Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Só isso explica a manobra, a meu ver, imoral, que adotaram na data de hoje. Fui surpreendido agora com a notícia, sem ter sido consultado previamente, e fui substituído na CCJ do Senado. Sérgio Moro, é impressionante. Você usa a mentira como método de vida para se fazer de vítima. Porque existe uma diferença muito grande entre você ter convicções e transformar a identidade política, e transformar ela, por exemplo, a política em religião. Ontem gravamos um vídeo, hoje também subimos sobre essa má interpretação sobre a política e a religião. E talvez o mais interessante de tudo isso seja perceber que isso está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Na política, nas redes sociais, nas instituições e também nas teorias conspiratórias. Até dentro dos próprios movimentos ideológicos. Hoje não vamos tratar apenas de comentar as notícias, nós vamos entender, quem sabe, o padrão que existe por detrás de cada narrativa, expondo a questão da política ligada à religião. Nós temos um problema sério a ser resolvido no Brasil. Fique comigo alguns minutos que o professor vai esclarecer junto com vocês algumas ideias. O primeiro assunto de hoje, na nossa live, é Silas Malafaia. Ele é condenado e ele está falando em perseguição política. Certamente vocês vão ouvir e ver aqui no YouTube o Silas Malafaia chorando, gritando, se babando, como sempre, né? E ele está dizendo que o momento mais delicado para movimentos altamente ideologizados é quando a narrativa começa a encontrar as consequências reais. Então, após a condenação do pastor Silas Malafaia, a sua reação foi imediata e também foi previsível, porque sempre dá chilique nas redes sociais. O discurso foi rapidamente sair do campo jurídico e entrou no campo emocional da tal da perseguição política, que ele sempre alega. E isso revela um padrão muito importante, um modelo da radicalização contemporânea, as tensões de lado a lado. Grupos altamente emocionalizados não funcionam apenas por opinião política, eles funcionam por identidade coletiva. Quando lideranças centrais começam a enfrentar investigações, condenações ou derrotas das instituições, a reação raramente permanece no debate racional sobre os fatos, provas ou decisões judiciais. Vocês vão perceber agora como tudo vai se transformando rapidamente em perseguição política, ataque ideológico, censura e guerra contra o sistema. Então a nossa produção, que eu digo a nossa produção, que vai passar o vídeo, que é eu mesmo, a nossa produção é eu mesmo que vou colocar aqui a frase e a posição do pastor Silas Malafaia para vocês assistirem no YouTube, que eu estou ao vivo, e no TikTok vocês vão ouvir o que diz o pastor Silas Malafaia. Vamos lá. No Brasil, hoje, terça-feira, 28 de abril, eu me tornei réu por injúria contra o general Tomás Paiva no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. Eu não tenho foro no Supremo Tribunal Federal. O artigo 102 da Constituição diz quem tem. Eu tenho direito ao duplo grau de jurisdição. Passar pelas várias instâncias é um absurdo. O ditador da toga se utiliza do inquérito das fake news, que está aberto há 7 anos, para promover perseguição política. Esse inquérito é imoral e ilegal, porque não tem a participação do Ministério Público. Ele persegue quem ele bem entende. Agora, vamos aos fatos, para você ver o conluio entre o procurador-geral e ele. O procurador faltou com a verdade. Olha o que ele diz no documento. Eu injuriei o general de exército Tomás Paiva. Imputei falsamente fato definido como crime ao general Tomás Paiva. Eu não cito o nome do general. Eu falo de maneira genérica num contexto político, numa manifestação pública, onde eu chamei os generais de 4 estrelas de frouxos, covardes e omissos pela questão da prisão ilegal de Braga Neto. Isso não é crime. Ives Gandra, o maior jurista do país, diz isso é liberdade de expressão. É a mesma coisa que você dizer. Esses pastores, frouxos, omissos e covardes, é genérico. Esses deputados federais e senadores, cambada de frouxos, omissos e covardes, isso é genérico. Eu não cito o general, eu não cito o nome dele. Aí, Carmen Lúcia e Zanin não concordaram com a calúnia, tiveram dignidade, não concordaram. Flávio Dino e o Alexandre de Moraes concordaram com a calúnia e injúria. Quer dizer, pergunta aos dois, eu caluniei quem se eu não cito o nome? Não individualizo o nome de pessoas. A Carmen Lúcia e o Zanin tiveram dignidade, mas erraram por concordar com a injúria. Agora, olha o jogo sujo do procurador para me colocar nesse inquérito ilegal e imoral de fake news. Olha o que ele diz no documento. Em razão da estreita conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito do inquérito 4781 fake news e 4874 milícias digitais. Eu pergunto, o que tem a ver a liberdade de expressão numa manifestação pública com inquérito de fake news? Nenhuma!
pura perseguição política do ditador da toga Alexandre de Moraes. Agora, olha uma coisa grave. Agora, você não pode criticar generais. Qual é o crime? Nenhum. Isso é uma vergonha de pura perseguição política. Depois, ministros do STF reclamam da pancada, né, do tipo de crítica que é feita. O Supremo Tribunal Federal se tornou em Supremo Tribunal Político e Supremo Tribunal da Injustiça. Agora, eu quero dizer uma coisa. Alexandre de Moraes, você não tem moral para julgar ninguém. Você tem que se afastar e tomar um impeachment. A denúncia é grave dos milhões que tua mulher recebeu de um corrupto para comprar tua influência. Você não tem moral para falar de ninguém nem para julgar ninguém. E tem mais uma que eu vou dizer. Senhores, vou falar da minha fé. Pode rir e debochar. Alexandre de Moraes e os seus amigos, se preparem. Vem justiça e juízo de Deus sobre vocês, em nome de Jesus, sobre toda essa injustiça que vocês têm cometido. E vai vir sobre vocês e a geração de vocês. Tenho dito em nome de Jesus, aguardem. Deus tenha misericórdia do Brasil. Nos livre desses homens maus. Abençoe você e sua família. Primeiro, o pastor Silas Malafaia deixa Deus fora disso. Deixa Deus fora disso. E se Deus é capaz de ouvir as tuas orações, aí a coisa fica feia pro teu lado. Então, deixa Deus. Vocês perceberam que tudo que se transforma rapidamente, assim, ó, as decisões judiciais, elas se transformam em perseguição política, em ataque ideológico, em censura e guerra contra o sistema. Por quê? Vocês perceberam? Porque admitir a possibilidade de erro ameaça algo muito maior. A narrativa, então, emocional construída ao redor da liderança é o que vale. E talvez seja por isso que, nesses momentos de tom emocional, que o Silas Malafaia gritando, esbravejando, se cuspindo, aumenta tanto. Então, quanto maior o risco de colapso da narrativa dele mesmo, maior tende a ser a necessidade de uma mobilização da base através da indignação e do sentimento de injustiça. Ele acha com os gritos que todo mundo acha, ele acha que não cometeu crime, porque chamou, desconstruiu a imagem de pessoas, eu não fiz ataques, fez sim, isso não é liberdade de expressão. Então é nesse ponto que a política deixa de funcionar apenas como espaço de debate e passa a funcionar como um mecanismo de uma certa uma proteção identitária, não é verdade? E quando a identidade política vira crença absoluta, como é o caso do pastor Silas Malafaia, qualquer consequência jurídica tende a ser reinterpretada não como responsabilidade individual, mas como prova de perseguição contra um grupo inteiro. É isso que está fazendo. Então, pastor Silas, você vai responder juridicamente contra os ataques às instituições, que ele está no processo de fake news, e ataque aos generais do Exército, agora o STF, você vai responder criminalmente. Então, você não precisa e nem adianta esbravejar, gritar, se cuspir todo mundo sabe da tua liderança política junto ao meio evangélico, você sabe daquilo que a narrativa que você traz de ódio, de rancor, ao ataque às instituições, então te acalma, é melhor para todo mundo, porque você pode ainda ser punido por mais. Te acalma. Respeita as instituições, que nada vai acontecer. Perfeito? Bom, agora vamos para o campo número 2. Nicolas Ferreira vira alvo do próprio campo político da direita. Acharam agora o Nicolas Ferreira. E os ataques ao Nicolas não estão partindo do professor Djalma, nenhum da esquerda. Não, o próprio pessoal da direita, vocês vão ver um comentário e ouvir um comentário do Paulo Figueiredo, comentarista lá dos Estados Unidos, que está conspirando de lá para cá, agora ele faz parte da oposição e querem desconstruir o Nicolas Ferreira. Um dos sinais mais claros, então, de radicalização política é quando o movimento começa a destruir os próprios aliados, que é o caso agora do bolsonarismo. O caso envolvendo ataques ao Nicolas Ferreira mostra exatamente isso. Com um grupo altamente ideologizado, a lealdade nunca é considerada suficiente. Então, nunca você vai ser leal completamente, você vai sempre ter que se entregar tudo, até as calças, para não dizer outras coisas, para demonstrar essa lealdade. Então, é isso que está acontecendo. Em grupos, sempre existe a necessidade de provar a fidelidade ao grupo, a narrativa e as lideranças. Por mais que o Nicolas cite o Flávio Bolsonaro, por mais que ele cite, nunca vai ser o suficiente para estar à altura da aceitabilidade dos bolsonaristas. E o mais interessante de tudo isso é perceber como isso funciona. Enquanto o inimigo externo une o movimento, qualquer divergência interna rapidamente vira acusação de traição. É isso que estão acusando o Nicolas nesse momento, de ser um traidor. Nesse ambiente, política deixa de funcionar como um debate estratégico, até racional, ele passa a funcionar a partir da lógica de uma seita. O bolsonarismo se tornou uma seita. Ou você está com a gente, ou você fala bem da gente, fala bem dos nossos líderes. Não, mas aqui você não citou, em tantos Twitter que vocês vão ver isso, que você escreveu, você citou apenas 2 vezes o nome do Flávio Bolsonaro. Você será jogado a fogueira e vai queimar, porque o bolsonarismo se tornou uma seita no Brasil. Então, quem não demonstra alinhamento total, começa a ser tratado como Nicolas, você é um infiltrado. Nicolas, você é um oportunista. Nicolas, você é um covarde. Nicolas, você é um traidor. Preste atenção do que está falando agora o Paulo Figueiredo, desconstruindo a imagem do Nicolas Ferreira. A cada 100 posts do Nicolas, menos de 2 mencionam o Flávio. E quando
Vocês perceberam, ó, de 100 Twitter do Nicolas, apenas 2. Eles estão contabilizando quantas vezes o Nicolas citou o Flávio nos Twitters. Olha o que ele fala. Ele menciona, isso precisa ser dito. É pra falar dele. É falar de si mesmo. São mensagens do Flávio que beneficiam a ele. Se você pegar os 504 posts, apoio ao Flávio, divulgação do Flávio, divulgação da agenda do Flávio, divulgações de pautas que são favoráveis ao Flávio, zero. Zero. Não tem como. Parece que a gente vê mais o Nicolas com o Matheus Simões, o atual governador de Minas Gerais, membro do PSD, do Gilberto Kassab, do que com o Flávio. E aí não pode falar disso, tem que ficar calado. Todo mundo, o eleitor, você tem que ficar calado em casa. Minha gente, a coisa tá feia pro lado exatamente do Nicolas Ferreira. Ele está sendo fritado nesse momento pelo seu próprio grupo. Isso revela uma característica muito típica desses movimentos altamente emocionalizados. O bolsonarismo virou uma emoção pura. A radicalização nunca se estabiliza. O Nicolas escreveu 500 posts, mas não falou nenhum do Flávio Bolsonaro. Ele vai ser execrado. Ele é um pós-escrito. Vamos abandonar o Nicolas. Ele só está pensando nele mesmo. É assim que está sendo tratado o Nicolas pelo extremismo bolsonarista. Ela sempre precisa de novos inimigos. Vocês percebem que o bolsonarismo está sempre buscando inimigos fora ou dentro do próprio grupo. Inclusive dentro do grupo. O resultado é um processo contínuo de purificação ideológica. É o puritanismo. Os xiitas radicalizados. É isso que se tornou o bolsonarismo. E talvez seja exatamente por isso que tantos movimentos radicais acabam entrando em guerra interna. Hoje o bolsonarismo está em guerra, em pé de guerra interna. Porque quando identidade política vira uma religião, e o bolsonarismo hoje é uma religião, tem líderes, tem o Messias, tem os asséculos, os discípulos, alto clero, baixo clero e a ralé. Discordar deixa de ser uma diferença e passa a ser uma heresia. Eu não sei até quando o Nicolas vai aguentar calado. Eu acho que a tendência do Nicolas é sair do PL e achar um novo, de repente, algum partido aí de direita, porque eles vão expurgar o próprio Nicolas, porque ele está se considerando, sim, um traidor. Perfeito? Vamos anotando aí as perguntas que eu estou fazendo aqui o meu recorte. Grupo número 3. A Gleice Hoffmann desconstruiu e matou e pisou no pescoço do ex-juiz parcial Sérgio Moro e agora o mero senador do baixo clero. Quando a narrativa da moralidade do Sérgio Moro entra em contradição, todo mundo dá risada e vocês vão dar agora do Sérgio Moro. Um dos fenômenos mais interessantes da política contemporânea é quando figuras construídas como símbolo absoluto de moralidade, como é o caso do Sérgio Moro, pai paladino da moralidade, que sempre se identificou, começam a enfrentar suas próprias contradições políticas a cada vez que abre a boca. O caso envolvendo do juiz Sérgio Moro, como vocês vão assistir aqui, mostra exatamente esse fato. Vocês perceberam que durante anos a Globo endeusou, a população passou a enxergar o Moro não apenas como um juiz, né, semideus, mas a própria divindade, mas aos poucos tudo isso começou a mudar. Ele sempre foi considerado um símbolo da moral, do combate à corrupção. E quando uma figura pública é transformada em símbolo, qualquer contradição gera uma questão emocional muito forte. Então, nesse sentido, o que chama atenção nesse episódio, que você vai ouvir e ver agora, não é apenas a discussão sobre a fala em si, é a velocidade com que a internet transforma um conflito político em um julgamento moral e coletivo. Então, em poucos minutos, o debate deixa de ser ele mentiu ou não e vira o herói perdeu a capa. Caiu. A máscara caiu. Sérgio Moro sempre foi uma fraude. Então, vocês vão perceber, o comportamento revela uma lógica típica da política altamente polarizada. As pessoas não defendem apenas as ideias, elas defendem também identidades emocionais. E quando uma narrativa moral começa a apresentar inconsistência e começa a ruir, o colapso costuma ser violento. Porque símbolos políticos funcionam como figuras religiosas para determinados grupos. Então agora, aqui, vocês vão assistir a desconstrução. Primeiro, o juiz Sérgio Moro disse que ele foi substituído. Ele queria votar amanhã, quinta-feira, contra o Messias do STF, o nome indicado. Aí ele veio para a rede social dizendo que tiraram ele, obrigaram ele a sair. Mas não é verdade. Vocês vão primeiro ver a versão do Moro e depois a Gleice desconstruindo. E eu vou desconstruir agora, junto com vocês, para mais de 100 pessoas. Olha o que disse o Sérgio Moro. Lula não tem certeza da aprovação do ministro Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Só isso explica a manobra, a meu ver, imoral, que adotaram na data de hoje. Fui surpreendido agora com a notícia, sem ter sido consultado previamente, e fui substituído
na CCJ do Senado. Sérgio Moro, é impressionante. Você usa a mentira como um método de vida para se fazer de vítima. Você foi substituído na CCJ porque você trocou de partido. Para entender, você era do União Brasil, que formava bloco com MDB, Podemos e PSDB. Os blocos têm vagas nas comissões e indicam seus membros. Você mudou para o PL para ser candidato a governador, fazendo aliança com o Bolsonaro, que tanto criticou. Perdeu a vaga no bloco por infidelidade partidária. Mas você pode continuar na CCJ assim. Peça ao PL para lhe indicar. Você poderá sabatinar Jorge Messias. Nós não temos medo de você. O que você não pode é ficar mentindo para as pessoas e se fazer de vítima. Isso é feio e mostra teu fraco caráter ou ausência dele. Gleice, pelo amor de Deus, não estraga o velório, não dá para tirar assim, minha amada. Ou veio, então vocês entenderam, veio o juiz Sérgio Moro, me tiraram da comissão, mas vocês se tiraram porque você trocou de partido, você saiu do PL. Então peça pro pessoal do PL te conduzir, me parece que ele vai assistir, mas não com direito a voto amanhã, pelo PL. Mas então não venha tentar dizer que tiraram, boicotaram o juiz Sérgio Moro, que não foi, é porque ele trocou de partido. E o PL já tinha gente lá para votar lá na comissão. Ô, juiz Sérgio Moro, ex-juiz, né? Mas que coisa séria.